Que a doce e maravilhosa presença do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre nós, que possamos sentir a doce e maravilhosa presença do Senhor em nossas vidas. Que esta presença nos traga paz, nos traga confiança, nos traga certeza do amanhã. E hoje o Senhor me conduziu a entendermos que nós devemos começar a agradecer a Deus pelos feitos que virão nestes dias, pelo que o Senhor ainda vai fazer em nós. Vamos agradecer a Deus pelo fim da pandemia. Oh, aleluia! Vamos agradecer a Deus pelo socorro, pela misericórdia e pela graça que Ele vai derramar em nossas vidas, nos libertando de toda esta aflição. Devemos agradecer. Devemos agradecer. Mesmo antes de saber a palavra que Deus ia me direcionar, o Senhor me deu ontem o hino de gratidão. Todos os dias, depois que eu oro com as minhas irmãs, nós lemos o Salmo 91, porque é um salmo onde mostra o poder de Deus, o proteger de Deus, a ação de Deus. Mas aí ontem o Senhor me levou para o 92, o Salmo 92, onde diz hino de gratidão a Deus. Aí eu fui ler hino de gratidão a Deus. Interessante, hoje é sábado e aqui diz assim, Salmo 92, cântico para o dia de sábado. E em cima tem no título hino de gratidão a Deus. Aí ele diz o salmista, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. O tolo não compreende e o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira,
crescerá como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é Deus, que o Senhor é reto. Ele, o Senhor, é a minha rocha, e nele não há injustiça. Aí eu digo, Senhor, que salmo lindo. Mas o Senhor está me chamando para agradecer. Vem bênção aí. Quando o Senhor chama para agradecer, é porque vem bênção aí. Já estou sentindo no ar a chuva de bênçãos que vem do altar do Senhor. Aí vejam bem as coisas do Senhor, como são perfeitas, os feitos do Senhor, como são lindos, como são perfeitos. Aí o Senhor me conduz para o livro de Mananciais no Deserto, do dia 4 de agosto, onde diz: E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Sabe quando foi que Jesus falou isto? Está escrito no Novo Testamento, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João. Está escrito. Está escrito assim: na ressurreição de Lázaro, quando o Senhor Jesus pediu ao Pai que ressuscitasse Lázaro, Jesus agradeceu ao Pai antes de ver Lázaro fora do túmulo. Você vai encontrar esta frase de Jesus em João, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, capítulo 11, no versículo 41. Então, tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, antes dele chamar Lázaro, ele disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. E hoje nós devemos dizer: nós estamos vendo a situação, não somos alienados. Nós sabemos de tudo que está acontecendo. Mas nós podemos dizer: Pai, graças te damos, porque tu ouviste as nossas orações. Devemos agradecer a Deus, porque o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Ele ouve e Ele é um Pai bom. E Ele sempre ouve. Porque se você olhar como Jesus faz, ele diz no versículo 42, eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tinha ali uma multidão que seguiu a irmã de Lázaro e Jesus. Porque Jesus disse, me leve até o lugar onde ele está. E a multidão seguiu. E aí ele agradeceu em voz alta, porque nós podemos agradecer no nosso coração, sem pronunciar. Mas o Senhor Jesus pronunciou para que aquela multidão entendesse que o Pai sempre ouve as orações. Agora, umas ele atende
para o nosso bem e outras ele não atende para o nosso bem, porque nós pedimos mal. Muitas vezes nós pedimos errado, mas ele sempre ouve. Ele é um pai maravilhoso, atento. Ele não dormita, ele não cochila. Ele está atento, ele está trabalhando por nós nesta pandemia. Ele sabe tudo o que está acontecendo e nada foge ao controle dele. Vamos começar a agradecer, porque coisas novas estão por vir. Vidas serão salvas. Pessoas que nunca tinham entendido a existência de Deus terão consciência desta verdade, da existência de Deus. Pessoas que estavam escravas do pecado serão libertas pelo poder de Deus manifesto na terra. Pessoas que estavam endemoniadas serão libertas das garras de Satanás. Pessoas que estavam enfermas serão curadas pelo poder e amor infinito do nosso Senhor, do autor de nossas vidas. Creiam tão somente e comecem a agradecer. Olhe só como Deus faz. Aí eu disse, fui ao livro de Mananciais do Deserto. E olha o que o autor diz. Vemos aqui quando Jesus disse, Pai, graças te dou, porque tu me ouviste. Aí o autor disse, vemos aqui uma ordem de coisas muito estranha e incomum. Lázaro ainda está no túmulo. E já a ação de graças é feita precedente o milagre da ressurreição. Jesus já agradeceu porque ele sabia. Ele disse, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E aí ele agradeceu a Deus. Mandou eles removerem a pedra, agradeceu a Deus para depois chamar Lázaro. E Lázaro atendeu ao chamado. Lázaro, ele ressuscitou pela ordem do Pai através do seu Filho, Jesus Cristo. Ressuscitou Lázaro. Mas Jesus agradeceu antes. É isso que o Senhor está nos mostrando. A importância do agradecer. Sabe por quê? Porque você só consegue agradecer a Deus um milagre que você ainda não está vendo quando você crê. E Deus quer sim que nós venhamos a crer, mas crer sem nenhuma limitação na nossa fé. Crer que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Crer que nós não estamos sozinhos nesta embarcação que está sobre o mar tão agitado. Porque Ele é Deus e está conosco. Então vamos começar a agradecer. Olha aqui. E Jesus agradeceu antes da ressurreição. Porque ele sabia que o Pai estava ouvindo. O autor disse, eu pensava que a ação de graças deveria ter subido depois que tivesse sido operado o grande ato e Lázaro estivesse restituído à vida. Eu pensei, ele disse, que o Senhor ia agradecer depois que o milagre acontecesse. Aí vinha o agradecimento. Mas Jesus dá graças pelo que está para receber de Deus.
Ele agradeceu ao Pai aquilo que ele estava para receber de Deus. A gratidão irrompe antes da chegada da dádiva. Tem que vir a gratidão. Na certeza de que ela está a caminho. A dádiva está a caminho. Vamos começar a agradecer. Vamos começar a agradecer a Deus pelas dádivas que estão a caminho, vindo para todo aquele que nele crê. O cântico da vitória é cantado antes de ser travado o combate. Aqui eu paro só um pouquinho para ler para vocês uma passagem linda que tem no livro sagrado, lá em 2 Crônicas 20, no versículo 21. Vejam bem, irmãos. Vocês lembram que o capítulo 20 de 2 Crônicas inicia com a oração do rei Josafá, clamando a Deus, porque 3 povos estavam vindo em direção a eles, em Judá, para destruí-los. 3 povos. E aí Josafá clama ao Senhor. Entrega nas mãos de Deus a dificuldade. Não dava mais tempo de fazer nada. E por mais que ele fizesse, o exército dele era muito pequeno para aqueles 3 exércitos que já estavam às portas. A ameaça era grande. A palavra diz que o rei Josafá teve medo. Ele teve medo e decidiu buscar o Senhor. Esta é a postura do vencedor. É entender que nas suas limitações, ele não está sozinho. Ele tem o Senhor de nossas vidas para socorrê-lo. E ele clama, ele implora o socorro de Deus. Ele reivindica de Deus. Ele ora ao Senhor. E ele chama todo o povo para jejuar e orar. Tem um servo do Senhor, um pastor que eu não sei, não conheço o nome dele, que ele convocou todos os cristãos brasileiros para orarem, parar tudo que estivesse fazendo ao meio-dia e às 18 horas. Todos os dias, clamar a Deus. Ele pediu para clamar pelo Brasil. Inclusive, irmãos, agora é meio-dia. Meio-dia. Por isso que o despertador, porque eu botei o despertador para tocar. Então, agora, eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou clamar. Clamem comigo. Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, todos os cristãos brasileiros que ouviram essa convocação estão agora prostrados diante de Ti, clamando, meu Pai, pela nação brasileira, para que o Senhor nos livre de todos os males, dos males desta pandemia, dos males da corrupção. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, de todas as enfermidades. E agora eu te peço, Pai, por toda a terra, por todos os seres viventes que há na terra, porque nós dependemos de Ti, Senhor. E eu clamo por toda a terra,
todas as nações da terra, para que todos, Pai, sejam alcançados pelo teu perdão, perdoados pelo Senhor, libertos do pecado, salvos e uma vez lavados pelas águas do teu Espírito Santo, possamos ser sarados, libertos desta pandemia e de todas as demais enfermidades. Livrai-nos, Senhor. Sara nossa terra. É o que nós te pedimos, meu Pai, no nome do teu Filho, que morreu na cruz do Calvário por nós. No nome do teu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, que vive e reina para sempre. Que venha o teu reino, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, ele convocou todos os cristãos a orar pelo Brasil, pela situação da pandemia, pela salvação dos povos e por toda a terra, pela salvação, libertação dos males, para que Deus purifique a nossa mente, tire o lixo que o mundo colocou e possamos ver, finalmente, a verdade que é o Senhor, o autor de nossas vidas. É aceitar a pessoa do Filho de Deus, Yeshua, Jesus Cristo, o sacrifício vivo. É entender que aquela morte de cruz foi por você e por mim, foi por nós, para pagar o preço dos nossos pecados, para que uma vez arrependidos, nós possamos herdar a vida eterna. Então, devemos orar sempre, irmãos. Meio-dia e às 18 horas. Mas vamos agora agradecer. Porque foi isso que o Senhor nos chamou hoje, para agradecer. E como eu tinha interrompido, eu agora quero prosseguir. Sabe como foi? Quando ele pediu a Deus, clamou, Deus levantou um profeta, Jaaziel, que disse para eles: não tenham medo, assim diz o Senhor. Não tenham medo nem se assustem por causa desta grande multidão. Pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Ele disse: a peleja é minha. Deus está conosco, lutando por nós. Ele disse: nesta batalha vocês não terão que pelejar. E não tenham medo. Vão até determinado lugar, porque eu não quero ler tudo. Vão até determinado lugar e vocês ali, vocês verão o livramento, a vitória que Deus vai trazer para vocês. Essa foi a promessa do Senhor, através do profeta Jaaziel. Mas sabe o que aconteceu? Eles creram! O rei Josafá creu a tal ponto que foi para o determinado lugar que Deus mandou. Sabe como? Com os levitas na frente, cantando, agradecendo a Deus pelo livramento que eles ainda iam presenciar. E foram. E no versículo 21, diz assim: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, que com vestes limpas, é você limpar o seu corpo, é você tirar as coisas que você sabe que desagrada a Deus e você se vestir com vestes limpas. E marchando à frente do exército. Na frente o exército ficou atrás. O povo de Deus cantou na frente. Os levitas estavam à frente, cantando. Ele disse assim, vão à frente e deveriam louvar a Deus, dizendo. Olhe só, os levitas iam adorando, agradecendo a Deus e dizendo ao povo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia
dura para sempre. Então eles foram cantando antes de verem o livramento que Deus deu. Pois Deus, enquanto eles cantavam, agradecendo a Deus pelo que Deus ia fazer, Deus começou a fazer. E Deus fez com que aquelas nações, elas se voltassem umas contra as outras. E aí eles se autodestruíram. E quando Josafá chegou no lugar, glorificando a Deus, que procurou o exército, não tinha mais exército, apenas cadáveres e muitos despojos, muitos bens, muitas armas. Eles passaram 3 dias para conseguir pegar todos os despojos. Todas as armas, todos os bens que os cadáveres tinham deixado para eles. Porque aqueles cadáveres, eles estavam prontos para destruir o povo de Deus. Mas o povo de Deus creu, esperou nele e viu a glória de Deus. Viu que só tinha cadáveres. O povo foi glorificando. Deem graças ao Senhor. Os levitas diziam: deem graças ao Senhor. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí, irmãos, eu vou continuar na palavra que Deus me mandou ler hoje. Então, a gratidão irrompe antes da chegada da dádiva, na certeza de que esta dádiva está a caminho. O cântico da vitória é cantado antes de ser travado o combate. Vamos cantar a vitória antes que o remédio faça efeito. Antes que o remédio faça efeito. Aqui eu tenho um testemunho. Que Gleice escreveu nos comentários deste canal do Senhor. Um testemunho de que o esposo de uma serva do Senhor, ele teve que ser entubado. E aí ela já foi curada, graças a Deus ela teve também a Covid e foi curada. Mas ele apresentou complicações ao ponto de ser entubado. Então imediatamente ela clamou, oh aleluia! Ela clamou ao Deus que ouve o nosso clamor. E quando ela clamou, Deus chegou. Por quê? Que temos como provar que Deus chegou. Porque o mesmo médico que disse que a situação dele era grave, o mesmo médico que disse para ela que ela tinha que providenciar urgentemente um medicamento caríssimo, que custava uma faixa de R$9.000. E ela correu para encontrar esse medicamento e levar para o hospital. Aí o médico disse para esta serva do Senhor: como é o nome dela, Senhor? Denilza, irmã Denilza. Ela clamou por Darcos Alexandre, o seu esposo, que ainda está na UTI. Mas ouçam, o médico falou para a irmã Denilza que ele estava respondendo, o organismo dele estava reagindo agora. Aí ela pensou que tinha sido do remédio. Ele disse: espere, mas eu vou logo lhe avisando. Esse medicamento que você acabou de me entregar, ele só começa a fazer efeito após 48 horas. Ele está respondendo antes. Aí ela lembrou que ela orou. Oh, aleluia, glória a Deus! Obrigada, Senhor, pela cura
da Arcos Alexandre, policial civil, que está respondendo agora, está reagindo ao organismo dele, antes das 48 horas do remédio, que ainda vai completar. E aí temos esse testemunho. Porque é assim que Deus faz. É assim, irmãos. Vamos agradecer. Tem outros aqui que eu vou agradecer. O cântico da vitória é cantado antes de ser travado o combate. E o semeador entoando já o cântico da colheita. É assim. Nós já devemos começar a cantar. Pelo que nós vamos ver. Ele dá o exemplo que é aquele semeador, que ele está ali semeando ainda. Mas ele já está cantando o cântico da colheita. Oh, meu Deus bom, te amo, viu, Senhor? Oh, glória a Deus, aleluia. É ação de graças antes do milagre. Vamos ter ações de graças antes do milagre. O Senhor deu o Salmo 92. É bom render graças ao Senhor. Quem pensa em anunciar um salmo de vitória quando os expedicionários estão acabando de sair para a peleja? Sabe quem pensou em fazer isso? O rei Josafá. Ele disse, vamos nos organizar para glorificar a Deus, agradecer a Deus, enquanto estamos indo para o lugar de combate. Onde ouvimos o hino de ação de graças pela resposta que ainda não foi recebida? O autor perguntou, onde? Onde é que nós ouvimos hinos de ação de graças pela resposta que ainda não foi respondida? Eu respondo. Vai ouvir daquele que crê. Porque quem crê, quando pede, já agradece. Porque sabe que Deus ouve as nossas orações. Apesar disso, não há nada estranho, forçado ou ilógico na ordem de coisas seguida pelo mestre. O mestre sabia muito bem por que estava agradecendo ao Pai. A atitude de louvá-lo de antemão é uma atitude de importância vital para a operação dos milagres. Pois só temos essa atitude quando realmente cremos. Os milagres são operados por poder espiritual, pelo poder de Deus. O poder espiritual é sempre proporcional à nossa fé. O louvor muda tudo. Ele disse, nada agrada tanto a Deus como o louvor. E nada é de tanta bênção ao homem que ora como o louvor que ele oferece. Certa vez, aí ele vai dar um exemplo na vida dele. Aqui o autor dá um testemunho do que ele viveu. Certa vez na China, fui muito abençoado neste particular. Eu tinha recebido notícias tristes de minha casa e sombras espessas haviam coberto a minha alma. Orei, mas elas não se foram. Ele falou com Deus, mas continuou com o espírito angustiado. Arregimentei minhas forças para tentar suportar a tristeza, mas as trevas só ficaram mais densas. Ou seja, com as minhas próprias forças, tentei fugir daquela dor. Mas nada resolveu. Justamente nessa ocasião, fui a um posto missionário no interior e vi na parede da casa da missão estas palavras.
Experimente louvar. Estava escrito lá, na entrada da casa de missões, onde os missionários se reuniam. Experimente louvar. Aí ele disse, o autor do livro, eu experimentei, e num instante todas as trevas se foram, para não mais voltar. Sim, o salmista estava certo. Bom é render graças ao Senhor. O que eu acho mais lindo nisso é que Deus me trouxe para esta passagem desse livro, onde ele terminou dizendo, bom é render graças ao Senhor. Eu estou chorando de alegria, sabe por quê? Porque esse salmo que Deus me deu ontem começa dizendo isso. Isso é confirmação que Deus está conosco. Deus está conosco. Porque terminou essa frase. Olha que é do dia 4 de agosto. Não tinha nada a ver eu ler hoje. Não tinha, irmãos. Mas tinha tudo a ver com Deus. Porque ele disse, ele terminou a fala dizendo, sim, o salmista, ou seja, tem nos salmos. Ele não disse que era o Salmo 92. Eu não tinha visto primeiro isso aqui. Deus me deu primeiro o Salmo 92, onde diz, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E aqui, irmãos, nesse que Deus me entregou agora, hoje, que hoje é 13 de março de 2021, o Senhor vai e coloca, bom é render graças ao Senhor. E ele ainda dá a dica que é no Salmo. Ele disse, eu experimentei de louvar, né? E no instante todas as trevas se foram para não mais voltar. Sim, o salmista estava certo. O salmista que fez o Salmo 92, ele estava certo. Não diz quem é o salmista, quem é o autor deste salmo. Mas ele disse, o salmista estava certo. Bom é render graças ao Senhor. Pois a partir de hoje, eu vou agradecer a Deus todo o tempo. Porque Deus nos livrará. Eu vou render graças, porque Ele nos livrará de todos os vírus desta pandemia. De todos os corruptos que estão roubando a nossa nação. De todos os que estão com poder de legislar e de julgar. Deus vai nos livrar de todos os malfeitores que estão nesses lugares. E Deus vai abençoar a nossa nação brasileira. Deus vai nos livrar da injustiça que nós estamos sofrendo. Vinda lá daqueles que todos esperavam que ia respeitar a Constituição Federal e as leis da nossa nação. Deus vai nos livrar deles, porque Deus é tão lindo e Ele vai fazer. E eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque Ele vai nos livrar de todas estas aflições. Deus vai esvaziar os hospitais, porque vai dar alta aos seus. Deus vai fazer, e por isso eu agradeço. Irmãos, a oração. Hoje, minha irmãzinha pediu oração pelo meu primo Hermínio, que vai se submeter a um transplante de medula nestes dias. Vai ter que fazer uma quimioterapia fortíssima e depois para se submeter a este transplante. E nós entregamos a Deus e agradecemos a Deus pelo que Deus, no seu poder, vai fazer na vida de Hermínio. Nós agradecemos a Deus pelo que Deus já fez na vida de Darko Alexandre, que fez o organismo dele começar a reagir antes do efeito do medicamento.
E agradecer a Deus pela cura de Darco. E que Darco, ele tome consciência que foi o Senhor quem o tirou do império da morte. Que o tirou das mãos do anjo da morte. Foi o Senhor quem fez. Gilvan Lira de Alcântara. Outro pedido de oração. Que Deus esteja agora na vida de Hermínio, de Darco Alexandre, de Gilvan Lira de Alcântara, de Ezan Elali. Que Deus esteja na vida destas pessoas, destes homens. Que Deus, na sua grandeza, no seu infinito amor, restabeleça a saúde destes homens. Ezan é o cunhado de minha vizinha. Eu estava aqui preparando a palavra e eu ouvi a voz dela, aflita, falando que ele foi para a UTI ontem às 18 horas e que eles estavam aflitos. E eu pedi o nome dessa pessoa. Ezan Elali. Vamos consagrar também a vida dele. A vida de Hermínio, de Darcos Alexandre, de Gilvan Lira de Alcântara e de Ezan Elali. Pai, entregamos estas vidas no teu altar e te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela cura deles, porque esta cura será para a tua honra e tua glória, porque tu és Deus que ouve o clamor da tua igreja. Nós entregamos, Pai, não só estas vidas, mas todas as vidas que estão agora enfermadas. Todas as pessoas que estão enfermas, de toda ou qualquer enfermidade. Pessoas que estão contaminadas com este vírus da pandemia, com estes vírus que agora diz que tem variantes, com estes vírus desta pandemia e com todo tipo de enfermidade. Que o Senhor chegue com socorro sobre a terra. Livrai-nos, Pai, do vírus mortal da incredulidade. Manifesta o teu poder para que até aqueles, Pai, que não creem em ti, eles vejam o teu poder na vida deles. Para que eles sejam salvos. Porque o mais importante, Pai, é a vida eterna e não a vida desta terra. Então nós clamamos, Pai, que o Senhor salve a tua imagem e semelhança que está aqui na terra. Liberte-os das garras de Satanás. Dê a estas pessoas a tua salvação, a tua libertação. Purificai estas pessoas com as águas que vêm do teu trono, águas que lavam as almas, águas que libertam o homem das trevas, que tira as trevas dos homens, porque é uma água que traz uma luz eterna. A tua luz. Que sejamos sal da terra e luz do mundo. Salva, meu Pai. Salva tua igreja. Lava tua igreja com o teu sangue e com as águas do teu espírito. Lava a tua igreja. Purifica o teu povo. Levanta homens e mulheres para falar da tua verdade. Usa-me também dentro das minhas limitações. Capacita-me, Pai, para falar tudo que o Senhor quiser que eu fale. Usa-me, Pai. Que seja tudo, meu Pai, para a tua honra e tua glória. Que o Senhor cresça e que eu diminua. E que o teu povo, Pai, quando chegar ali, os teus pastores, quando chegarem no púlpito, eles comecem dizendo assim: não olhem para mim. Olhem para aquele que me colocou aqui no púlpito. Porque só nele vocês terão a vida eterna. Quando os jovens, os homens e mulheres chegarem como levitas para cantar louvores, que eles sejam adoradores e não cantores.
Renova a tua igreja, Senhor. Liberta o teu povo. E uma vez acontecendo este grande milagre, sara a nossa terra, livra-nos destes vírus, livra-nos destes males, livra-nos das ideologias satânicas, livra-nos, ó Pai. Fazei um povo forte, fazei de nós povo forte, povo que crê, povo que te glorifica e te agradece antes de ver o teu milagre. Nós te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer, pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor há de fazer, no seu tempo e de sua maneira. Ao Rei dos Reis, toda honra e toda glória. Ao Rei dos Reis, ao Rei dos Reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida e a vida deles eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, Senhor, com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Oh, glória a Deus! Obrigada, Senhor, porque amanhã eu estarei agradecendo a Deus pelos seus grandes feitos. Glórias a ti, ó Deus, te agradecemos, porque sabemos que tu ouve as nossas orações. Glórias, adorado de nossa alma, glórias e glórias a ti. Muita gratidão, Senhor, muita gratidão. Amém, Senhor. Amém, Paizinho. Obrigada, Senhor. Amém. Te amo, viu? Te amo muito, Senhor. Te amo, Senhor, com toda a força do meu coração. E te agradeço com essa força. Obrigada, Senhor, pela força que o Senhor nos dá, pelo renovo diário. Obrigada, obrigada, obrigada. Que sejamos gratos a ti, Senhor. Que sejamos gratos a ti, eternamente gratos a ti. Amém, Senhor, amém. Te amo. Vou encerrar, irmãos. Vou encerrar, mas continue adorando. Continue agradecendo. Continue fazendo aquilo que nós devemos fazer. Continue rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom. E porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Fica na alegria do Senhor.
Alegra-te nele. Agradeça, agradeça, agradeça. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãzinha. Amém.